Agora voltamos aqui e vamos dar sequência à nossa aula de biossegurança. Agora a gente vai falar sobre uma parte que costuma dar sono para todo mundo. É uma parte que é realmente um pouquinho mais burocrática, mas a gente vai falar do quê? Um pouquinho de lei, a gente vai falar sobre normas técnicas, a gente vai falar da onde que vem, né? Da onde que vem a legislação que a gente tem que obedecer na questão da biossegurança. Então a gente normalmente associa legislação e norma técnica, a gente associa com o quê? Com frescura, com perda de tempo, com gasto desnecessário. Mas a gente vai ver mais pra frente que, apesar de parecer isso, não é exatamente isso. Tudo tem uma razão de existir. As normas técnicas e a lei sobre a questão de biossegurança, sobre as boas práticas, elas têm um objetivo. Qual que é esse objetivo? É justamente trazer segurança para nós, trabalhadores, para os nossos clientes e também, obviamente, para a sociedade, porque todos vão se beneficiar dos cuidados que a gente tem. Então a gente tem essas leis para quê? Para segurança e proteção. Segurança física do trabalhador, do cliente, da sociedade e também segurança financeira. Porque quando a gente obedece a lei, a gente não leva multa. Tá? Quando a gente faz tudo de qualquer jeito, sem verificar a legislação, a gente está sujeito a penalidades, que podem ser desde multa, até mesmo interdição e, dependendo da gravidade, prisão. Então a gente vai falar da onde que vem tudo isso. A biossegurança, ela começa a partir de uma lei, que é a lei número 11.105 de 2005, que substitui essa mesma lei que era de 1995. O que faz essa lei, então? Qual que é a importância dela? Ela autoriza a criação da Comissão Nacional Técnica de Biossegurança. Essa Comissão Nacional Técnica de Biossegurança, qual que é a função dela? Ela serve para prestar apoio técnico e consultivo ao governo federal. Apoio técnico e consultivo do quê? Como o próprio nome já está dizendo, biossegurança, para que o governo tenha uma política nacional de biossegurança. O que vem a ser uma política nacional? Se fala tanto hoje, né, de política e política nacional, o que é? É um conjunto de definições, de normas, de planejamento para todo o país, porque é nacional. Então é a partir desta política nacional que o país segue uma determinada legislação, ou uma determinada ordem, ou um determinado planejamento. Então a gente tem no Brasil essa política nacional de biossegurança, que é para que todo o país tenha padronizado a mesma biossegurança. Ou seja, se eu sair daqui onde eu estou e for para uma outra cidade, distante daqui, essa outra cidade, ela vai seguir praticamente as mesmas normas de biossegurança que eu tenho aqui onde eu estou. É para isso que existem, então, as políticas nacionais de qualquer coisa, e neste caso, a gente está falando de biossegurança. Fica uma pergunta, apesar de ter as leis, a gente está a salvo, a lei previne tudo? Não, infelizmente, a lei não tem como prevenir tudo. A lei, o que ela é? Ela é uma ordem que está ali escrita e que a gente tem que obedecer. Mas a gente sabe que nem todos obedecem. Por isso que existem tribunais, existem penalidades, existem cadeias, que é para que justamente a gente tenha uma ordem social. Mesmo com as leis, a gente ainda tem problemas de biossegurança. E conforme esses problemas de biossegurança vão sendo detectados, nós temos adaptações. Vamos pegar aqui um exemplo. Até alguns anos atrás, a venda de alguns medicamentos era feita sem controle. Por exemplo, antibiótico, certo? O antibiótico, antigamente, você comprava sem a necessidade
de você ter uma receita médica. O que aconteceu? Houve aqui mesmo no Brasil, no Distrito Federal, um surto de bactérias multiresistentes. Pessoas morreram e aí o que aconteceu? Ali era uma falha, certo? Você tinha uma falha, a principal causa que nós temos hoje de bactérias multiresistentes é justamente o uso indiscriminado de antibióticos. Detectou-se essa falha na comercialização e o que foi feito? Adotou-se a obrigação da apresentação e da retenção da receita de antibióticos para evitar novos surtos de bactérias multiresistentes. Então, como a gente já viu aqui nesse exemplo, não tinha uma lei prevenindo e, como a gente sabe, a lei não previne tudo. Pessoas podem desviar a lei, infelizmente. Mas, ao se fazer isso, você acaba estando sujeito, além da questão da penalidade, quando a gente está falando de biossegurança, a gente também está sujeito a risco de desenvolver doenças, porque a lei, em relação à biossegurança, a função dela qual que é? É justamente proteger a saúde. Então nós temos algumas leis que elas envolvem a questão dos ambientes de estética, que são a Lei número 9.782 de 1999. Essa lei ela fez o quê? Ela criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o que a gente conhece hoje como Anvisa. E essa Anvisa, a gente vai falar dela mais pra frente, mas basicamente o que ela é? Ela é um órgão que tem a finalidade de descentralizar a fiscalização de ambientes relacionados à saúde do Ministério da Saúde. A função dela, então, basicamente é regulamentar e fiscalizar. Nós temos uma resolução da Anvisa, agora vocês prestem atenção aqui, essa resolução qual que é? É a número 79 do dia 28 de agosto de 2000. E ela faz o quê? Ela estabelece a definição e classificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e outros com abrangência nesse contexto. Voltando para cá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, essa lei ela faz o quê? Ela regulamenta, ela define o que é um cosmético. É importante a gente já falar disso aqui porque o cosmético é a nossa ferramenta de trabalho. E ela separa o cosmético em categorias, grupos de risco, entre outras coisas que nós veremos em outras oportunidades. E além disso, nós temos uma outra legislação que não é exclusiva do esteticista, mas que é igualmente importante, que é o Código de Defesa do Consumidor, que está sob a Lei Federal de número 8.078 de 1990. Esse Código de Defesa do Consumidor, ele é extremamente importante. Tanto é que os estabelecimentos são obrigados a ter um livro do Código de Defesa exposto e ao contato do consumidor. Dando continuidade aqui, vamos começar a falar do que é a Anvisa, propriamente dito. Bom, a Anvisa, então, ela é um órgão do sistema de saúde pública, do Ministério da Saúde, porém, ele é um órgão autônomo. O que isso quer dizer? Que a Anvisa ela tem autonomia institucional e autonomia financeira. A verba que vem do Ministério da Saúde para a vigilância sanitária, o Ministério da Saúde não pode dar ordens para a vigilância sanitária de como ela vai usar essa verba. A vigilância sanitária, ela define, ela própria, como ela vai destinar essa verba. Assim como ela tem autonomia institucional. Isso quer dizer o quê? Que ela própria elege os seus presidentes, que ela própria define seus diretores, ela não precisa de ordens do Ministério da Saúde para funcionar, embora ela seja um órgão relacionado, né, um apêndice do Ministério da Saúde. E a gente vai falar então da Anvisa sobre o campo de atuação dela. Aonde que a Anvisa atua? Ela não tem um limite, ela não tem um setor específico. Ela vai fiscalizar qualquer estabelecimento que tenha algum contato com a saúde de uma pessoa.
Pode ser desde a sua clínica de estética, como pode ser a lojinha da esquina que vende bala. Como a bala é um produto que vai ser consumido, é um produto de alimentação, a vigilância sanitária pode ir lá fiscalizar para ver em que condições que está armazenado esse produto. Então ela não tem um campo. O único limite que a vigilância sanitária tem é que ela atua somente no território nacional. Ela não pode, por exemplo, se ela estiver lá em Foz do Iguaçu, na cidade do leste, ela não pode atravessar a Ponte da Amizade para ver como que estão as condições no Paraguai. Ela só atua no Brasil. Mas ela pode fiscalizar produtos importados. Se você está trazendo um produto do Paraguai para dentro do Brasil, ela pode parar e fiscalizar aquele produto e até mesmo proibir a entrada deste produto. Então agora nós vamos dar mais uma pausa aqui para a gente seguir, continuar falando sobre a vigilância sanitária e os seus campos de atuação e sobre como ela fiscaliza.